eu já estava estudando mais sobre saúde, nos livros da Irmã White. Eu comecei a ver coisas bem interessantes. Na metade de 2014, foi um palestrante na minha igreja e ele fez uma palestra sobre saúde. Antes disso, eu já estava deixando alguns alimentos industrializados, como biscoitos, coisas do tipo. Eu já estava deixando de comer. Quando ele fez a palestra, me despertou uma vontade de deixar mais algumas coisas e eu fui estudar mais, principalmente na leitura da Ciência do Mover. E foi passando tempo, eu fui estudando mais e fui vendo que havia mais outros conselhos bem importantes que eu deveria também, talvez, aplicar na minha vida. Que isso iria ser importante na questão de espiritualidade, na questão da nossa comunhão com Deus. Afinal, através do nosso corpo que a gente se comunica com Deus, através da nossa mente. E se a nossa mente ela acaba sendo atrapalhada pela alimentação, nossa comunhão com Deus é atrapalhada também. Então eu decidi que iria fazendo o melhor que eu pudesse, sempre melhorando. E aí eu fui parando com o açúcar refinado, fui parando com o arroz refinado, que era o que eu mais comia, e trigo refinado, principalmente. Aí a partir daí eu fui adotando isso. Geralmente as pessoas colocam bastante dificuldades bem extremas, até às vezes, quanto a essa mudança de alimentação. Mas muitas delas eu creio que é bastante mito. Por exemplo, a questão de ser caro. Quando você tem uma dieta refinada, você acaba gastando até mais do que uma dieta integral. Principalmente movendo lanches, essas coisas, você acaba tendo que gastar mais dinheiro. Então, com uma dieta integral, você gasta menos, você acaba gastando menos depois também com remédios, essas coisas, obviamente. O sabor do alimento você acaba sentindo até mais. A única dificuldade realmente que existia era a questão de encontros sociais em geral, porque não tinha alimentos que eu comia. Só que eu fui aprendendo mais, principalmente quando eu comecei a namorar. Minha namorada, ela começou a querer fazer algumas coisas por mim. Então, praticamente tudo, assim, de lanches ou coisas assim, a gente foi aprendendo a fazer com receitas, substituições de algumas coisas e foi aprendendo a fazer tranquilamente. A pessoa que é bem consciente da alimentação, do efeito da alimentação na saúde, ela vai procurar se aprimorar, não atingindo uma perfeição por ganhar méritos. É vantagem. Eu quero vantagem a meu favor. Então, tudo que eu vou vendo e vou me adaptando, vou percebendo, vou verificando que é realmente vantajoso, eu vou adotando. Essa é a tendência da pessoa que pratica a saúde, que escolhe integrais, que come mais verduras e frutas cada vez, que adota preparos mais simplificados do que os mais complexos. As mudanças principais que vieram foi no sentido de disposição e no sentido de bem-estar. Eu não lembro a última vez que eu fiquei doente ou que eu me senti mal, e principalmente disposição física, questão de atividades físicas, de exercícios, e também disposição intelectual. Você fica mais leve. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Hoje, quarta-feira, culto de oração, onde nós temos a oportunidade de aqui trazer aqui o nosso pedido e o nosso agradecimento ao nosso Deus. E você que está em casa também pode compartilhar conosco aí o seu pedido, o seu agradecimento. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Dalva, a irmã Yara, que está nos assistindo. Pode deixar aí os seus pedidinhos já, para que nós possamos estar anotando aqui, para o final do culto, nós podermos estar trazendo aqui o seu pedido ou o seu agradecimento. Também tem uma irmã aqui presente nesse momento, que é da família do nosso pregador de hoje. Deixa eu ver aqui o nome dela. A irmã Simone Costa Catarina. Posso deixar aí o seu pedido também, irmã, o seu agradecimento, para que nós possamos estar lembrando de orar por você aqui na igreja e também no nosso particular com Deus, né? Então, nesse momento eu convido os irmãos a louvar o nome de Deus. Nós vamos cantar aí um medley, né? Vaso de honra. E
que você nos acompanhe e cante com todo entusiasmo. Amém? Aos homens por onde for, reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Assim como estamos, vamos orar. Querido e amado Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, por mais uma noite e essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração. Agradecemos pelas ricas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Também queremos pedir que teu Divino Espírito esteja sobre nós, reavivando a nossa vida, transformando a cada dia.
Fica com cada irmão que está aqui na igreja nesse momento. Tu conheces a luta de cada um, as dificuldades, os objetivos. Que tu possa estar conosco, Senhor, nos dando poder para vencer todas as nossas lutas e dificuldades. Também os nossos irmãos que estão conectados, tu possas abençoá-los da mesma forma. Também temos irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, provações. Nesse momento, Senhor, pedimos que tu esteja com cada um deles, fortalecendo o seu espírito, tendo a certeza de que tu estás ao lado deles. Fica conosco, abençoe também o pregador dessa noite, que essa mensagem caia fundo em nosso coração para que haja transformação na nossa vida. Nós agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos aqui presentes, os que estão em casa nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecer a Deus por mais uma quarta-feira estarmos aqui na casa de Deus para podermos aqui aprender mais, com os seus ensinamentos, com a palavra de Deus, que é a verdade. Confesso aos irmãos que estava meio preocupado com o tema da mensagem de hoje, e não sabia como escolher o tema da mensagem. E aqui, estudando um pouco aqui a carta de Paulo a Timóteo, e aí o tema veio através dessa carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu acabei aqui pegando um tema aqui que são doutrinas e ensinamentos de homens. E a gente vai ver aqui na carta de Paulo, Paulo advertindo Timóteo, naquela época, com relação a certas doutrinas, a certos ensinamentos de homens que estavam sendo aplicados naquela época, lá 2.000 anos atrás, nas igrejas, para as pessoas, Então aqui eu gostaria de ler alguns textos. Eu vou ler aqui mais textos aqui na carta de Paulo a 1 Timóteo e a 2 a Timóteo. E vou começar aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo. Capítulo 1 e o versículo 3. Ele já começa aqui a carta a Timóteo, já falando, de algumas doutrinas que estavam acontecendo lá naquela época. E no versículo 3 diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina a não ser aquela que são as doutrinas dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo e do próprio Paulo, aqui advertindo, e ensinando aqui Timóteo, Versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Só esses dois textos aqui. Então, Timóteo aqui era um jovem ainda aprendiz, e que Paulo estava tendo aqui não diria aqui uma preocupação, mas alertando a Timóteo com relação a algumas doutrinas, alguns ensinamentos de homens, E aqui ensinando a Timóteo a ser um grande evangelista, Porque Timóteo aqui, houve uma profecia,
que ele seria um pregador, um evangelista, né? A gente vai ver aqui também Paulo falando de presbítero, ancião, na carta a Timóteo. Em 1 Timóteo ainda, 4:1, em 1 Timóteo, né? 4, versículo 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui vai algumas proibições a mais aqui, né? Eu só vou ler 2 textos para poder ler mais, né? Ou seja, Paulo agora aqui fala de uma doutrina que estava sendo ensinada dentro da igreja, que é a doutrina de demônios, que são doutrinas diabólicas. E eu estudando aqui, eu percebi, queria aqui falar de 3 doutrinas, né? A primeira é essa, que são doutrinas de demônios, né? A segunda são aqueles ensinamentos de homens que depois se transformam em doutrinas, que se transformam em doutrinas também, né? Mas que não são bíblicas. Os apóstolos não ensinaram, Paulo não ensinou, Jesus não ensinou, mas que eram aplicadas naquela época para o povo. E a primeira e a segunda é essa, doutrinas de homens. E a terceira é a sã doutrina, é aquela doutrina bíblica. Sã doutrina é a doutrina bíblica, a doutrina dos discípulos. É a doutrina de Paulo, né? Ainda aqui no versículo, até o 2, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, ou seja, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. 14 e o versículo 4 ainda no versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Aqui vem agora a profecia, né, que foi dado a Timóteo por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ou seja, a gente vai ver aqui agora, né, a palavra presbítero, como também tem ancião aqui na carta de 1 Timóteo. Com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como aos que te ouvem. Indo agora para o capítulo 5, versículo 17. De volta, Paulo aqui fala a palavra presbítero, de volta, no versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E na doutrina. Indo um pouquinho mais adiante, 1 Timóteo 6, ainda, é o último texto. 6, 3 a 5.
Aqui Paulo falando agora dos falsos mestres, falando dos falsos profetas, né, que vinham também introduzindo algumas heresias, né, na igreja. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele fala aqui das sãs palavras, que são as sãs doutrinas, as doutrinas bíblicas, né? E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Paulo aqui está ensinando a Tiago que não convém você ficar duelando com essas pessoas, né? Tendo contendas com esses homens, porque não tem entendimento, né? E como é que se combate os tais ensinamentos? Como é que se combate as doutrinas falsas? Se combate com a palavra de Deus, se combate com o que Cristo ensinou, se combate com o Evangelho de Cristo. Então, Paulo está ensinando, não vai adiantar você chegar lá e querer combater com eles. Paulo fazia muito isso, né? Ele está dizendo, não vai adiantar você combater, querer brigar e discutir por contendas, né? Por isso aqui que ele fala, né? Perversas contendas de homens, corruptos de entendimento, não tem entendimento, e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. E para combater só com a palavra de Deus, vivendo, né, o Evangelho de Cristo. 2 Timóteo ainda aqui, 4, 2 Timóteo 4, versículo 2. Olha o que Paulo agora aqui ensina a Timóteo. Que pregues a palavra íntes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? Às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Agora aqui, evangelista, presbítero, ancião, evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então aqui Paulo também, né, escrevendo aqui a Timóteo, né, sobre o que vinha acontecendo, advertindo já a Timóteo com relação a essas doutrinas. E ele responsabiliza Timóteo, né, com relação à pregação do Evangelho, até porque Timóteo era um jovem aqui ainda, né, estava aprendendo. Voltando um pouquinho aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, o 13 e o 15. 13 a 15. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. E de quem, Timóteo, né, tem aprendido? E que desta
e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, desde a tua meninice, né, sabes as sagradas Escrituras, né? Permanece naquilo que aprendeste e de quem o tens aprendido, né? Timóteo aqui tinha um professor que era Paulo, um homem de Deus, um homem inspirado pelo Espírito Santo, um homem que perseguia os cristãos e que teve um encontro com Cristo. E depois desse encontro com Cristo, ele passa a servir a Deus, ele passa a fazer a vontade de Deus, ele passa a ser usado pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho de Cristo e ser usado poderosamente pelo Espírito Santo. Por isso que ele está aqui corrigindo e alertando Timóteo, porque era jovem ainda, né? Queria ler com os irmãos lá um texto, ali em Efésios também, que é muito interessante. Efésios. Efésios 4. E o versículo 14, apenas um versículo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Era isso que estava acontecendo lá. E é isso também que acontece nos dias de hoje, dentro de algumas denominações, igrejas. Efésios, né? Queria ler também agora aqui em 2 Pedro, um pouquinho mais adiante, 2 Pedro. Segunda Pedro 2, versículo 1 e o 2. E também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho da verdade. E tem acontecido muito isso hoje, dentro de algumas igrejas. Não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, no mundo, né? Tem acontecido isso. E tem acontecido muito também por pastores, né? E homens que se dizem serem homens de Deus, impor tais doutrinas dentro de igrejas. Se condiz com a palavra de Deus? Se condiz com a sã doutrina? Amém? E quando não se condiz com a sã doutrina? Quando não se condiz com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos dos apóstolos, com os ensinamentos de Paulo, e quando não se condiz com tantos homens de Deus daquela época, assim como tem hoje, e quando não se condiz. E isso tem acontecido. Gálatas, capítulo 1, 8 a 9, é o último texto que eu irei ler. Gálatas. Capítulo 1.
Aqui no livro de Gálatas também estava acontecendo muitas coisas erradas. E Paulo aqui também passa a corrigir o povo de Gálatas, passa aqui a advertir e a ensinar. Capítulo 1 e o versículo 8 e o 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. E pela segunda vez ele fala o mesmo versículo, a mesma coisa que ele falou, ele fala de volta. No versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. E que são aquelas doutrinas diabólicas, né? Para chegar a esse ponto, Paulo escrever que seja maldito, que seja amaldiçoado, tem que ser aquelas doutrinas de demônios que são aplicadas dentro de denominações. Hoje, se você quiser ir numa igreja para ver doutrinas de demônios, vai achar. Hoje, se uma pessoa quiser ir numa igreja para ver uma pregadora, uma pastora pregando e ensinando que mulher com mulher pode, vai achar. Eu já vi denominações que a pastora vivia com outra mulher e a igreja estava lotada. Ou seja, muitas vezes o povo quer ouvir aquilo que eles querem ouvir. E é por isso que essas igrejas estão lotadas. Onde a pastora, pregando no púlpito, usando a palavra de Deus e distorcendo a palavra de Deus, dizendo e ensinando para aquelas pessoas que pode. Se uma pessoa quiser ir hoje numa igreja, aonde está ali o pregador, pastor, mas que vive com outro homem, vai achar. E está cheio a igreja. A Bíblia ensina isso? Não, ela condena. Mas tem e existem essas doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios dentro das igrejas. Não vou aqui generalizar, mas algumas tem, no Brasil tem. E isso vem acontecendo. Por isso é que eu tenho que combater tais heresias com a palavra de Deus, mostrando o que Cristo ensinou, o que Jesus ensinou. Olha, não é certo porque Paulo falou, mas quem foi Paulo? Paulo foi um homem usado por Deus, um homem que foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Na época de Cristo, na época dos profetas, não existia pastora, não existia bispa, doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Não estou querendo dizer aqui que a mulher não possa pregar. Se Deus deu esse dom a ela, ela tem que mais estar aqui à frente para pregar e ensinar. Mas eu estou me baseando na palavra de Deus. Esse título foi dado a homens. Presbítero, Paulo, quando escolhe presbíteros, diáconos para a igreja, foram 7 ali, 7 pessoas eleitas para trabalhar.
Irmão Renato, então mulher não pode pregar? Pode. Minha mulher prega, é convidada para vir aqui à frente, prega. Amém por isso. É secretária na igreja, vem desempenhando um bom trabalho como secretária. Mas não vejo lá, na época de Cristo, esse título dado a mulheres. Pastora, bispa, tal profeta tal. Eu vejo Paulo escolhendo presbítero, bispo, pastor, evangelista, ancião para a igreja. Vejo Paulo escolhendo. Então, com isso, irmãos, a gente acaba aprendendo um pouco com a palavra de Deus, aprendendo aquilo que Cristo quer para nós, como verdade, como ensinamento. E Paulo aqui, em 1 Timóteo, aqui alertando a Timóteo com relação a essas doutrinas, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, acabei esquecendo. Mas a mensagem é essa mesmo, irmãos. Para mim é um pouco difícil estar falando disso, mas eu estou me baseando aqui na palavra de Deus, né? Então, hoje tem igrejas aí que eu aqui confesso que não colocaria o meu pé lá dentro. Já falei isso aqui uma vez e retorno a falar. Não colocaria o meu pé lá dentro, porque o que ensinam lá são doutrinas de homens, são doutrinas de demônios. Tem pessoas boas lá dentro? Tem pessoas simples, honestas, que querem conhecer a palavra de Deus, que querem conhecer o Evangelho. Mas muitas vezes tem igrejas que estão lotadas porque querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Amém, irmãos? Com isso aqui eu termino a mensagem, né? E que possamos aprender, né, com tudo isso. Amém? Nesse momento eu convido a igreja a se colocar de pé novamente, para que nós possamos cantar o hino. O melhor lugar do mundo, pegando um gancho novamente, o melhor lugar do mundo hoje, como o irmão mencionou, é estar aqui na igreja, louvando o nome de Deus. Então, por isso vamos cantar esse hino aí, a escolha do nosso pregador, o melhor lugar do mundo. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador.
Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este culto realizado aqui em Teu nome, Pai. Que o Senhor também abençoe cada família aqui representada, nossos irmãos que estão em casa nos assistindo. Te peço, Pai, que o Senhor os abençoe dando saúde, Pai. Também nos guia, Pai, em Teu caminho, para que possamos fazer sempre a Tua vontade, Senhor. Te peço também nesse momento que o Senhor nos leve em segurança até os nossos lares, Pai, e que o Senhor também atenda, Pai, todos os pedidos aqui feitos, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, o Teu poder, as Tuas mãos poderosas sobre cada um desses pedidos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Este lugar cheio
ter. Dá-nos tua perfeita paz e tua forte mão. Vem estar conosco, Pai, confiamos em teu poder para nos proteger. Até quando enfim nos vimos, até quando